Ele é natural de Brusque, ao longo dos últimos 20 anos se credenciou como um dos mais destacados jornalistas esportivos de Santa Catarina. É uma referência de talento e credibilidade na profissão. Esse é um camisa 10 da comunicação catarinense. O nosso convidado na edição de hoje do Café da Tarde é o comunicador, narrador esportivo e apresentador Rodrigo Santos. Rodrigo, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. É uma satisfação imensa estar em contato telefônico contigo. Boa tarde. Boa tarde, Colosso. Boa tarde aos amigos da Rádio Dourado. O prazer é meu nessa emissora tão importante do rádio de Santa Catarina, do sul do país, para a gente bater um pouco, para a gente conversar um pouco, contar um pouco de história, falar um pouco do futebol, falar um pouco da vida. Obrigado pela oportunidade. Imagina, uma honra, sem sombra de dúvida. Rodrigo, as tuas raízes no jornalismo, a gente pode dizer que remontam ao seu avô, que foi dono de uma gráfica, que foi editor da primeira edição do jornal Município e que também chegou a, salvo engano da minha parte, a dirigir a Rádio Araguaia AM, aí de Brusque, né? Exato. O meu laço com a comunicação vem do meu avô, Wilson Santos. Ele nasceu em 27, morreu em 2005 e ele veio para Brusque, ele é natural de Rio do Sul, e veio para Brusque para ser o primeiro editor do jornal Município. O jornal Município, que é o jornal mais antigo da cidade, hoje é um jornal diário, um jornal já conhecido, já um jornal estabelecido, e ele foi editor da primeira edição do jornal Município. E anos depois o rádio chegou em Brusque, na década de 50, e ele trabalhou como jornalista da Rádio Araguaia de Brusque, que, diga-se de passagem, foi fundada no mesmo dia que eu nasci, 6 de setembro, claro, não no mesmo ano, né, mas ela, se não me engano, é de 6 de setembro de 55, e o meu avô trabalhou lá durante muito tempo. Mas, na década de 80, que o meu avô, ele virou o diretor da Rádio Araguaia, e naquela época ele fundou a Araguaia FM, que foi a segunda FM do estado. A primeira foi a Floresta Negra de Joinville, foi a segunda FM do estado. Ele não esperava que ele tivesse um neto, que ele fosse seguir o caminho. Então ele vendeu a rádio, isso lá para 88, 89, né? E ele continuou escrevendo no jornal Município até os seus últimos dias. E ao mesmo tempo ele comprou uma gráfica, a Gráfica Mercúrio, que hoje tem mais de 60 anos, que hoje ela é comandada pela minha família mesmo, pelo meu pai. Eu trabalhei na gráfica, mas hoje quem administra a gráfica são as minhas duas irmãs, né? Meu pai agora, por causa de pandemia, tá mais em casa juntamente com a minha mãe, e a gráfica segue firme e forte até hoje, lá no bairro Rio Branco, e hoje é administrada pelas minhas duas irmãs. Também já trabalhei lá, conheço todo o procedimento lá, enfim. E eu me desliguei de lá em 2002, quando eu vim montar a TV aqui no centro da cidade. Legal, nós vamos falar daqui a pouquinho sobre a TV Brusque. Rodrigo, o que significa o Mário Pessoa na tua vida? Mário Pessoa é uma pessoa que, se hoje o Rodrigo está nessa carreira, tem culpa dele. Mário Pessoa é um lagiano, é uma pessoa, tem uma redundância. Mário Pessoa é um lagiano, nascido num bairro chamado Brusque, que eu não sabia que existia um bairro chamado Brusque em Lages, e que passou por várias emissoras de rádio e foi o responsável por formar muitos profissionais conhecidos. Eu vou dizer dois: Aldo Pires de Godoy, um grande narrador que se estabeleceu em Itajaí, já falecido, e o Charles Fischer, que hoje é um narrador também de muito sucesso em Joinville. Eu também faço parte dessa pessoa dessa lista de pessoas que ganhou uma oportunidade do Mário Pessoa de aparecer no rádio. Eu tinha 19 anos, em 1998 ele me ligou e me botou de comentarista no jogo Brusque e Blumenau. Dali, todo enrolado, a gente foi crescendo, e no ano seguinte ele me botou para narrar um jogo sem ter nenhum conhecimento e aprendendo com equipamentos, viajando com ele para lá e para cá. A primeira viagem para Chapecó, a primeira viagem para Criciúma, a primeira viagem para Lages. E o Mário Pessoa é uma pessoa que mora no meu coração. Faleceu recentemente, mas é uma pessoa que eu tive a oportunidade de dizer para ele: Mário, se hoje o Rodrigo é jornalista esportivo, a culpa é tua. E eu devo muito isso ao seu Mário Pessoa. Poxa, que legal, hein? Que legal. Ele te deu a primeira oportunidade aí no rádio, né? Na Rádio Araguaia. Isso. E em 99 você narrou o teu primeiro jogo profissional, é isso? Foi, em 99. Em 98, eu, juntamente com o Paulo Sérgio, o Chiru, a gente trabalhava com o Mário.
Em 98 ele falou o seguinte: Rodrigo, você vai narrar um jogo hoje. Mas como vou narrar jogo hoje? Não, eu vou fazer hoje à tarde um jogo dos juniores do Brusque com o Joinville. Tu vai narrar um tempo e o Chiru vai narrar um segundo tempo para ver como é que fica. Não te preocupa se tu vai errar. Bem, foi terrível. E no ano seguinte o Mário ficou afônico. Acontece. E ele falou: vocês vão para Joinville e tu vai narrar o jogo Jack Brusque no Ernestão. Então imagina a pilha que deu para ver como é que seria e tudo mais, e eu ansioso para narrar o primeiro gol do Brusque. Só que o jogo foi 5-1 pro Joinville. Tava 4-0 e o gol do Brusque saiu, eu narrei como se fosse um gol de título, né? Vai pra história. Legal, e legal. aí a gente começou de vez em quando a fazer alguns jogos e eu fiquei até 2002 na Rádio Araguaia, quando aí eu fui para a Rádio Cidade e fiquei lá 14 anos. Perfeito. Você considera o garotinho José Carlos Araújo como o maior narrador esportivo de rádio e o Luciano do Vale como um dos responsáveis por entrares no jornalismo esportivo? Considero. O José Carlos Araújo, ele faz parte Isso é uma história que eu nunca contei, Colossi. Faz parte também uma parte da minha formação. Na minha primeira comunhão, em 88, eu ganhei um rádio da Sony, que até hoje eu tenho na minha sala aqui. E eu sofria muito de insônia. E o meu pai me ensinou a, durante a noite, pegar e usar aquele rádio que eu tinha ganho de primeira comunhão do meu tio, que foi ex-presidente do Carlos Renault, para xeretar pelo AM. E ali que eu encontrei a Rádio Globo e a Rádio Tupi, que viraram meus companheiros durante a noite. E foi ali que eu comecei a conhecer o trabalho do José Carlos Araújo. Então, desde então, no rádio AM, né, no 1220, a gente ouvia lá o programa da Maré Mansa, Isso. que passava antes do Panorama Esportivo, Sim. depois das transmissões, e aí a gente criou essa... Eu criei esse relacionamento de fã com o José Carlos Araújo, que me acompanha até hoje, só que hoje fica mais fácil, você conecta o aplicativo e está ali o José Carlos Araújo, hoje com 80 anos de idade e ainda narrando em alto nível. Exatamente, hoje na Super Rádio Tupi, né? E interessante realmente a turma da Maré Mansa, Panorama Esportivo, depois vinha o seu redator-chefe da meia-noite. E eu ouvia também o Jaime Kopstein na Rádio Gaúcha da madrugada, Brasil na madrugada. Brasil na madrugada, exatamente. Exatamente, uma época saudosa, sem sombra de dúvida. O Rodrigo, você falou no Carlos Renault, mas me parece que você nasceu muito próximo do estádio Cônsul Carlos Renault, que é o estádio do Paysandu. Presumo que você é torcedor do Paysandu aí da rua Pedro Werner. Sim, mas também tem uma história a se contar. Eu nasci na rua Pedro Werner 220, que eu sempre digo que é uma rua que já teve comandante da polícia, inclusive o sogro do governador Luiz Henrique também da rua Pedro Werner, a viúva, hoje suplente de senadora Dona Ivete também é da Pedro Werner. Eu nasci na Pedro Werner 220, a 300 metros do estádio do Paysandu. Se bem que os estádios são muito próximos. A distância do estádio do Paysandu para o estádio do Augusto Bauer, que é do Carlos Renault, é de 400 metros. Também é muito perto. Uhum. E puxado pelo meu pai, torcedor do Clube Esportivo Paysandu. Mas a família da minha mãe, a família Los, é uma família de tricolores. Tanto é que minha mãe tem 2 irmãos, um já falecido, que foram presidentes do Clube Atlético Carlos Renault. Leonardo Los faleceu ano passado, e o seu Juca, que foi presidente 3 vezes, está aí até hoje, meu padrinho, e que também participa direto das atividades do Carlos Renault, também foi ex-presidente, são irmãos da minha mãe. Então eu sou de uma família dividida. Mas eu peguei a época do Paysandu, eu assisti o Paysandu campeão da 2ª divisão em 85, via fundação do Brusque Futebol Clube Maipim. Entre os 2 times eu sou da parte verde e branca, da parte do Paysandu. Ah, bacana, bacana. Paysandu que disputou a última vez a elite do futebol catarinense em 87, né, Rodrigo? 87. Depois ele cedeu a vaga para o Brusque, né? Exatamente. O Brusque foi fundado em 12 de outubro de 87. Estreou em 88 e o Brusque herdou a vaga do Paysandu. O saudoso Lauro Búrigo foi o primeiro técnico do Brusque, né? O Lauro foi o último técnico do Paysandu e depois foi o primeiro do Brusque. Legal, legal. Rodrigo, quais são os grandes legados deixados na tua vida, né, pelos teus pais, o seu Luciano e a tua mãe, Dona Lúcia? Sim. Meu pai é uma pessoa que hoje está mais em casa, mais recluso por causa da questão de pandemia, mas
sabe que não faz mais ou menos um mês, a CDL de Brusque fez uma homenagem ao meu pai, que meu pai, além do trabalho dele na gráfica, trabalha com os filhos, com a família, é uma pessoa que tem um legado muito importante na cidade. Meu pai foi presidente da CDL de Brusque por 2 oportunidades e da Associação Empresarial da cidade por 2 oportunidades. Então, sempre foi uma pessoa que se preocupou muito em trabalhar também, muito deixando um legado para a cidade. Ele muitas vezes, entre aspas, abandonava a família para ir para reuniões e encontros, mas ele tem uma grande parte, né? A cidade de Brusque deve muito também ao trabalho dele, pela construção do centro empresarial de Brusque, que fica aqui próximo, que tem hoje uma estrutura própria, onde estão as CDL sindicatos, tem um teatro fantástico, uma estrutura moderna que a cidade não contava, várias demandas, enfim, de governo do estado para que Brusque pudesse, enfim, a Brusque que era uma cidade pequena, hoje já cresceu bastante, mas muita coisa que meu pai me ensinou e que talvez eu também estou seguindo, porque ele também saiu da associação empresarial e me colocou. Hoje eu estou na diretoria lá também tentando tocar um pouco desse legado. E a minha mãe que chefiou a família, enquanto meu pai também estava cedendo o seu espaço para também trabalhar em prol da região, em prol do município de Brusque. Então isso formou essa mistura e a gente está seguindo também esse legado hoje, assumindo algumas das responsabilidades que meu pai tinha no empresariado local. Muito bom, muito bom. O Rodrigo, você falou que você tem 2 irmãs, uma é a Renata e a outra é a Roberta. Roberta. Como é que foi, como é que é a relação com elas? É muito bem, é muito boa. A gente hoje tem, assim, um tempo, depois eu casei, já sou casado há quase 5 anos, a gente pega e se afasta. A Roberta casou antes. A Roberta é a irmã do meio, a Renata é a caçula. A Roberta casou em 2007 e eu casei em 2015, ela casou bem antes que eu, e a Renata é a caçula. Cada um hoje segue seu caminho, né? Minha irmã sempre quis trabalhar junto na gráfica, trabalhar junto com o esposo, meu cunhado também, que também hoje se interessou, não se interessou, mas é um cara que se especializou na parte de produção gráfica. A Renata também trabalha lá. A mais nova, está solteira ainda, mas enfim, são as minhas 2 meninas, as minhas... Claro que a gente não se entende em tudo, é completamente normal. Mas hoje é uma família muito legal, né? Eu tenho 2 filhas, a Roberta tem uma, então são as 3 netas do seu Luciano. Quem sabe a Renata uma hora vai também dar uma netinha lá pro seu Luciano, o xodó do seu Luciano. Muito bem, muito bem. Rodrigo, o que representou para você a data de 13 de dezembro de 1992? É um dia que eu não vou esquecer nunca na minha vida. E até hoje eu sei da cadeira que eu sentei naquele jogo. E se o Brusque, no dia 13 de setembro de 2020, que é o dia da... Olha só, agora que eu notei, dia 13 também. No dia 13 de setembro de 2020 é o dia da final do Campeonato Catarinense e eu quero sentar na mesma cadeira. Porque foi o dia que o Brusque foi campeão catarinense. Eu pequeno, 13 anos de idade, 13 para 14 anos, meu pai me levou no jogo e a gente saiu um olhando para a cara do outro e pai, tu viste o que aconteceu? O Brusque é campeão catarinense. Ele não tinha visto um time de Brusque campeão catarinense porque o Carlos Vianão foi campeão pela última vez em 54. O Paysandu tem uma história que diz que conquistou um título em 58, que depois a federação tirou porque fizeram um outro cruzamento e os 2 times, enfim, o Paysandu não é oficialmente para a federação campeão catarinense. Foi a oportunidade que eu e ele sentamos e um olho para a cara do outro. O Brusque hoje é o melhor time do estado. E quem diria que 28 anos depois, daqui a um mês, o Brusque pode repetir isso. E eu quero estar nesse jogo também no dia 13 de setembro, sentar no mesmo lugar para assistir essa partida. Legal. Aquele time do Brusque de 92 realmente fantástico, né? O Cláudio Freitas era o grande nome. Tinha o Jair Bauer também, que incomodava uma barbaridade. O Solis, o Washington, Palmito. Era um timaço. Eu até te contei a história, né, Rodrigo? Aquele jogo, eu estava, logicamente, torcendo contra o Avaí por razões de ordem até pessoal, né? Porque... Eliminou o Criciúma, né? Eliminou o Criciúma ganhou aquele campeonato, ganhou... Que era o Criciúma, da Libertadores. Exatamente, ganhou a taça Cidade Brusque, ganhou a taça Cidade de Lages, ganhou a taça Governador do Estado. Nas quartas de final, uma derrota em Florianópolis, depois um empate aqui, o Criciúma foi eliminado, né? E durante aquela partida, a final, Brusque e Avaí, teve uma hora ali que eu até recorri ao Frei Aníbal
Maria de França, coloquei um santinho, um pôster do Brusque, campeão da Copa Santa Catarina daquele ano, para ver se dava uma força. Não sei se ajudou efetivamente, mas o Brusque acabou sendo campeão. É. Legal demais. Olha, nós estamos conversando na edição de hoje do Café da Tarde com o jornalista, comunicador, narrador esportivo e apresentador Rodrigo Santos. Vamos a um breve intervalo e regressamos em instantes. Até já. Eldorado e o Café da Tarde. Estamos de volta com o Café da Tarde, entrevistando hoje o jornalista, comunicador, narrador esportivo, apresentador Rodrigo Santos. Rodrigo, ainda falando daquele título de 92, né? Aquela partida épica realmente no estádio Augusto Bauer. Me lembro que na época quem tinha os direitos, né, do campeonato era a RCA TV, narração do Roberto Alves, comentários do Eládio Cardoso, reportagem do Renato Maba. Aquele ano foi espetacular realmente para o Brusque, né? Porque a gente está falando aqui do Campeonato Catarinense, mas aquele ano o Brusque também foi campeão da Copa Santa Catarina, né? Foi depois de ser campeão do Tapetão, né? Isso. A história é a seguinte, era 8 times classificados e o título da Copinha dava um ponto extra. E esse ponto extra colocou o Brusque na segunda colocação. O primeiro era o Criciúma, mas como o Criciúma foi eliminado pelo Avaí, o Brusque fez a final em casa. O Brusque foi eliminado por causa de uma suposta escalação de jogador irregular contra o Ferroviário de Tubarão. E houve julgamento e tudo mais, enfim, e a federação meses depois mandou o Ferroviário e o Brusque jogarem de novo. E o Brusque foi lá, jogou com o Ferroviário, eliminou o Ferroviário, foi campeão de uma Copa que o troféu já tinha sido entregue ao Ferroviário. Mandaram jogar de novo e o Brusque ganhou essa copinha e essa copinha deu um ponto no Campeonato Catarinense. Esse um ponto colocou o Brusque em segundo lugar. Como o primeiro era o Criciúma e o oitavo o Avaí eliminou, assim como o Catarinense desse ano, que é segundo contra o oitavo, aí o Brusque fez a final em casa. Brusque e Avaí na final do Catarinense 92 e no ano seguinte os dois foram rebaixados. Foram rebaixados, realmente. E o Criciúma foi campeão. Acredito que tenha sido inédito no futebol isso aí, né, Rodrigo? Os dois finalistas de um ano foram rebaixados no outro ano, né? O campeão e vice rebaixado no outro ano. Exatamente, impressionante. Outro grande momento do Brusque no futebol, além da conquista, né, do Campeonato Brasileiro da Série D no ano passado, Rodrigo, foi em 1º de março de 2017, né, Brusque e Corinthians pela Copa do Brasil. Jogo inesquecível para você, né, Rodrigo? Aquela semana foi uma semana inesquecível, porque não estava caindo a ficha. O Brusque tinha eliminado o Clube do Remo na fase anterior e, olha, vem aí o Corinthians, um jogo só, empate apenas, e o Brusque estava numa excelente fase. Treinado pelo Pingo, tinha o Jonatas Belusso e o Ricardo Lobo no ataque, que passou pelo Criciúma. Isso. Enfim, e quando se viu aqui, foi uma loucura, o hotel onde o Corinthians estava, que é lá na minha casa. E era uma loucura de gente passando lá e tudo mais, fila para comprar ingresso, estádio pequenininho, acanhado. E um jogo onde o Brusque não se acovardou, o Brusque poderia ter feito 1-0, enfim, foi para os pênaltis, o Brusque esteve no chute do pênalti para eliminar o Corinthians. E ali o Carille poderia ser demitido, inclusive, se fosse eliminado pelo Brusque. E aí o João Carlos perdeu, depois o Carlos Alberto perdeu, o Corinthians classificou, o Carille ficou e foi campeão brasileiro no final do ano. Mas de certa forma poderia ter sido um recado para mostrar que o Brusque poderia ser grande e como hoje está vivendo uma época maravilhosa. Exatamente. Lembrou aquela, claro, vamos lá com as proporções, né? Aquela final entre Chelsea e Manchester United em Moscou, em 2008. Chelsea estava era fazer o gol na cobrança de pênalti, ser campeão. Aí o Lampard, né, desperdiçou e nisso o Manchester United acabou convertendo e sendo campeão, né? E o Brusque teve essa oportunidade de eliminar o Corinthians. Foi realmente uma campanha espetacular do Brusque. O Rodrigo, ainda voltando ao título de 92, naquela campanha o Brusque chegou a eliminar a Chapecoense numa fase anterior. Nas oitavas. Nas oitavas de final, né? Nas oitavas de final, e tem uma outra história. O Brusque enfrentou a Chapecoense no jogo de ida e vencia por 2-0 com muita facilidade. No intervalo chegou a informação de que um diretor do Brusque
chamado Arno Mário Cardoso, seu Nico. Conheço os filhos, que andou no supermercado no bairro de Águas Claras, morreu na rodovia Antônio Raio porque ele tinha ido para Itajaí assistir o jogo do Marcílio Dias, se não me engano, contra o Joinville, que seria o definidor do confronto semifinal. E aí o Brusque entrou atônito no segundo tempo, tomou 2 gols, conseguiu fazer um terceiro e o jogo terminou 3-3. E quase levaram o torneio. E aí na volta aqui o Brusque venceu por 2-0 e conseguiu a classificação para a semifinal contra o Marcílio Dias, rivalidade regional. O Marcilista até hoje não esquece esse jogo por causa de um gol no lado do Ademir Capacete que levou no jogo de volta, e o Brusque classificou com 2 resultados iguais e foi para a final. Época espetacular realmente do futebol catarinense. Hoje, né, Rodrigo, se fala muito bem do Campeonato Catarinense, porque a gente, de certa forma, não tem um franco favorito ou 2 equipes favoritas para ganhar o campeonato. Nós temos ali um rol ali de umas 4, 5 equipes para vencer a competição, diferente de outros estados, né? E nessa época espetacular, também realmente cai no Catarinense, né? Exato. E é interessante que se a gente pegar ali no Rio Grande do Sul, né, os favoritos de sempre, Paraná a mesma coisa, São Paulo e assim por diante. Mas aqui em Santa Catarina, hoje, né, a gente vê uma final inédita, né, Brusque e Chapecoense, e Brusque aí depois de 28 anos chegando numa final. Em 98 também fez uma campanha espetacular, né, Rodrigo? Chegou até a semifinal, né? Não, em 98 era um quadrangular final, né? Era um quadrangular de pontos corridos, e aí o Brusque foi em terceiro, a final foi Criciúma e Tubarão, né? E é interessante, era o time do Gacém, né? Time do Gacém. Gacém, isso. O Brusque fez uma campanha... Aí você vê, depende assim, um campeonato que tinha uma final, por exemplo, como aquela de 2005, Atlético de Ibirama e Criciúma em Ibirama. Sim. Que o Wagner Carioca fez aquele gol do título. Foi a última vez que ele teve uma final fora os chamados 5 grandes, foi aquele Ibirama e Criciúma. Que com certeza você lembra. Sim, sem dúvida. Completando esse ano 15 anos aí, realmente uma campanha espetacular. Até no ano passado a gente teve a oportunidade de entrevistar o Roberto, o goleiro daquela equipe, e ele falando da grande rivalidade naquela época com o Atlético de Ibirama, até por um jogo que ocorreu numa fase preliminar, em que houve uma grande confusão lá em Ibirama, né? Cachorro em cima do jogador do Criciúma, spray de pimenta, enfim, né? A partir dali houve uma grande rivalidade, né? E os dois acabaram chegando na final. O Atlético de Ibirama conseguiu sair aqui de Criciúma com um resultado, de certa forma, favorável, né? Com uma vantagem. E em Ibirama, lá no estádio Hermann Aichinger, isso acabou sendo revertido pelo Criciúma, né? Memórias espetaculares, sem sombra de dúvida. Ô Rodrigo, o que representa para ti uma cobertura de Jogos Abertos de Santa Catarina? Jogos Abertos é uma coisa assim que... Jogos Abertos, eu estava fazendo Jogos Abertos em Lages e um companheiro nosso, o Rogério Dimas, me falou assim, você ainda faz Jogos Abertos? Eu digo que os Jogos Abertos ele faz parte de uma formação necessária. Quando os Jogos Abertos foram em Caçador, eu participei de uma reunião online ao vivo com acadêmicos da SATIC de Criciúma. E muita gente perguntou sobre os Jogos Abertos, pessoas novas. Que depois até muitos eu conheci nos Jogos Abertos em Criciúma em 2011. E eu falo o seguinte, Jogos Abertos é uma oportunidade que você tem em 10 dias de conhecer vários esportes, muitos que você nunca teve contato, como por exemplo bocha, punhobol, tiro, bolão. Então você traz isso muito para a sua vida. No interior do estado, a gente tinha, hoje infelizmente não tem mais, mas uma paixão grande por Jogos Abertos, porque isso é um material que todo mundo gostava. Brusque tem uma tradição de vôlei, de basquete muito grande. Então, eu me criei nesse meio, viajando, estando passando uma semana fora em Jogos Abertos, experiências fantásticas. Ali eu ganhei amigos para a vida, né? Eu nunca vou esquecer, por exemplo, Jogos Abertos em Blumenau, que eu fiz 2 grandes amigos de Criciúma, que são meus amigos até hoje. O Juarez de Souza Júnior, o Juninho, e o nosso amigo Jâniter Decord. E aí a gente vai conhecendo, a gente abre relacionamentos assim, profissionais, sem contar o aprendizado que a pessoa tem com um esporte amador. E eu gosto muito disso porque hoje eu não sou uma pessoa que gosta de futebol. Eu gosto do esporte como um todo, do esporte olímpico. E os Jogos Abertos me fez isso. É uma competição que hoje não está, enfim, não deve nem acontecer esse ano. Mas, por vezes que eu cobri para a rádio, para a televisão,
É uma competição importante porque tem muitas cidades que trabalham o ano inteiro para aquela competição, para aqueles Jogos Abertos. Quem já disputou Jogos Abertos pela sua cidade sabe a emoção que é entrar no estádio no desfile de abertura. É uma tradição grande. Hoje não é tanto, mas ainda tem a sua força e é um evento criado aqui na cidade pelo seu Arthur em 1960. Inclusive, o último dos fundadores morreu recentemente, que foi o seu Rudy Nodar da Joaçaba. Interessante, Rodrigo, que me lembro, se a gente pegar ali nos anos 80, anos 90, a cobertura televisiva dos Jogos Abertos era preponderante, né? As 4 grandes redes, né, do estado, né, a Barriga Verde, o SCC, a RCE e a RBS, né, de então, iam, né, em loco, tinham lá o seu espaço para fazer a cobertura, dedicavam um bom pedaço aí da sua grade de programação para exibir ou flashes ou mesmo as competições. E os jornais, realmente, os jornais que nós tínhamos, né? Na cidade. Exatamente. Fazer uma cobertura espetacular, várias páginas dedicadas. Com o tempo isso foi arrefecendo, né, Rodrigo? Foi arrefecendo por causa de investimentos de municípios e tudo mais. Enfim, eu digo que até 2014, por aí, que foi em Itajaí, porque depois teve o cancelamento não, foi 2016, teve o cancelamento daquele JASC em 2016 em Tubarão, isso, por causa daquela tempestade. Aí a gente viu que o negócio perdeu. Tentaram uma reativada para Lages, mas enfim, houve uma queda. Mas ainda tem uma importância muito grande porque ela faz mexer a engrenagem do esporte amador de Santa Catarina. Principalmente em modalidades como futsal, handebol, atletismo. As competições de esporte ainda têm sua importância. Exatamente. O Rodrigo, como é que surgiu a ideia de implantar um blog, né, o blog do Rodrigo, que virou referência, né, em informação do futebol de Santa Catarina? Nasceu de um dia sem fazer nada em casa. Basicamente. Eu já, dentro do início da carreira, desde 1999, eu já tenho até hoje, então já são 21 anos, uma coluna semanal no Jornal Município, na página de esporte. 21 anos já, então já vem lá do começo também. E o blog veio da ideia de nada em casa, um notebook, vamos fazer e vamos ver no que vai dar. Foi isso em 2008, então já são 12 anos. 2008. Começou, né, e ainda não havia tanta rede social como é hoje, e a coisa foi crescendo, e houve o seu grande momento quando, você deve se lembrar, quando aconteceu uma grande briga entre a Record, na época, e a RBS, pelos direitos do Campeonato Catarinense. Isso. Inclusive houve briga judicial, houve briga judicial entre uma TV e outra, porque assinaram um contrato com a Record, a RBS entrou na justiça, deu um grande do rolo, e eu fiz uma entrevista com o Delfim aqui no Augusto Bauer e publiquei ela, onde o Delfim contradisse tudo que ele tinha falado na televisão no dia seguinte, no dia anterior. Então aquilo lá foi o definidor daquela briga de televisão daquele ano. Então a partir dali o blog, eu vi que a brincadeira estava um pouco séria. Então aí eu continuei, e tá até hoje, a gente mudou de servidor tudo, mas aquilo lá foi determinante para que a carreira, enfim, andasse, porque eu vi que, enfim, tinha alguém que estava ali e estava gostando dos meus textos, né? Sem dúvida, não. Como eu falei, uma grande referência, né, informação esportiva, em especial do futebol aqui de Santa Catarina. Interessante essa questão que você salientou, Rodrigo, dessa briga entre emissoras, né? Nós somos praticamente contemporâneos, né? A diferença de idade mínima. A gente viu aquela época áurea da RCE TV, né? Transmitindo o Campeonato Catarinense. Comentaristas da RCE. Exatamente, bola em jogo, né? Com o Clésio Búrigo, com o Milioli Neto. Isso, o Márcio Cardoso, que está aqui conosco, né? Enfim, né? Uma equipe fabulosa realmente, e que tinha um carinho especial, né? Pelo futebol catarinense, pelas transmissões, né? Aí em 95 os direitos passam para a RBS, que vai até 2004, né? Com exclusividade. 2005 ela cede, né? Ela licencia para então Rede SC, né? Que ficou ali 2 temporadas, quando aí a Record vai lá e dá o pulo do gato, digamos assim, né? E faz compra 3 anos. 3 anos, né? Por isso que aí surge o pay-per-view, né? Do Campeonato Catarinense, que até então não existia, né?
E aí foi que o futebol catarinense deu um salto de qualidade, porque o valor pago pela Record naquela era um valor muito pequeno, era algo em torno de 600 mil reais. E isso se viu que a RBS teria que entrar no futebol com um valor bem maior, e aí sim que o valor de direitos ele teve um aumento bem grande. E até é interessante isso falar também uma outra coisa da minha vida, que eu sou formado em publicidade e propaganda. Me formei vou fazer 20 anos no mês que vem de formatura na faculdade Blumenau de publicidade e propaganda. E o meu trabalho de conclusão de curso foi sobre o início do marketing esportivo aplicado ao futebol em Santa Catarina, porque em 99 não existia nada no que diz respeito a marketing esportivo aplicado ao futebol em Santa Catarina. Você deve lembrar, o Catarinense 2000 foi comprado pela RBS, que inclusive Grupo Angeloni, Porto Belo, assumiu inclusive a bilheteria dos estádios. Foi quando o Figueirense começou, na época do Paulo Prisco Paraíso, a implantar uma filosofia de plano de sócio que poucos clubes tiveram. Então, esse meu trabalho, e assim, até 10 anos depois eu encontrei pessoas que disseram, eu peguei o trabalho e eu referenciei eles. E, pô, que legal, porque a gente tem uma sementinha ali. Mas foi um trabalho de acompanhamento meu, estava no início da minha carreira de rádio, mas estava já no meu final de faculdade, onde eu também fiz um trabalho bem grande em cima de acompanhar o início dessa modernização, desse passo para frente, até porque em 2001, o acesso do Figueirense, aí Santa Catarina voltaria a Série A do Brasileiro e ficou direto até o ano passado. Exatamente. Você falou do Figueirense 99, obviamente aquela final espetacular contra o Avaí, chamado clássico do século, né, 99. E pensar para muitos é o jogo do século também, né? E pensar que... Moreira do Santos. Exatamente, a torcida do Avaí, o idolatra até hoje, né? E pensar que em 98 o Figueirense era patrocinado por um bingo em Florianópolis, né? Rei Bingo, exatamente, né? Rei Bingo. Aí em 99 chegou com o uniforme da Umbro. Isso. Né? E foi um campeonato de entretenimento. Em 2000, a TV comprou, os ingressos eram vendidos pela TV, era um negócio completamente louco. Catarinense 2000, a final foi Joinville e Marcílio Dias, né? Joinville foi campeão com gol do Fabinho. E foi um determinante, porque aí diminuiu o número de clubes no Catarinense e ele ficou mais elitizado. Mas depois mudou muita coisa no cenário. Exatamente. Catarinense 2000, o maior espetáculo da nossa terra. Era o slogan da época. Muito bem, nós estamos conversando na edição de hoje do Café da Tarde com o jornalista, comunicador, narrador esportivo e apresentador Rodrigo Santos. Vamos a mais um breve intervalo e regressamos em instantes. Até já. O nosso jeito de contar história. Eldorado e o Café da Tarde. Personagens e cotidiano. Eldorado e o Café da Tarde. Estamos de volta com o Café da Tarde, entrevistando hoje o jornalista, comunicador, narrador esportivo e apresentador Rodrigo Santos. Ô Rodrigo, já que a gente encerrou o bloco anterior falando de televisão, vamos agora então ao ano de 2002, né? Mais especificamente ao dia 10 de junho daquele ano, a TV Brusque era fundada. Hoje você é apresentador, né? Diretor da emissora, inclusive você apresenta em um jornal na hora do almoço. Como é que iniciou aí a história da TV Brusque? Bom, eu me formei na faculdade de publicidade, como eu já falei, em 2000, e em 2000, naquele metade, mais ou menos nessa época, em 2000, a TV a cabo começou a ser montada em Brusque. A cidade não tinha TV por assinatura. Então, a empresa de São Paulo veio e lançou os cabos aqui na cidade. Eu falei, pô, Brusque vai ter TV a cabo. Isso em 2000, né? A cidade está crescendo. E naquilo lá surgiu a oportunidade, me deu o estalo assim, por que não montar um canal de televisão local a cabo? Assim como tinha em Criciúma, que eu lembro que eu fui visitar, ficava ali perto do estádio, na Joaquim Nabuco. Isso. Em Blumenau, em Balneário Camboriú tinha, em Joinville tinha. Me deu estalo, por que não montar um canal a cabo local? Porque a cidade de Brusque não tem emissora, até hoje não tem, emissora de TV aberta. Então aqui a gente sofre de um blumenauísmo da Globo, um itajaísmo da Record. Então, e sim a falta de um conteúdo local de verdade. Então houve a ideia, nós compramos parte de uma estrutura de uma TV de Jaraguá do Sul que tinha fechado, um móvel de um senhor que durante muitos anos fazia filmagens aqui em Brusque, o seu Maurício,
que ele tinha falecido e dividiu o móvel em dois, deu cada um para um filho, eu peguei e comprei os 2 pedaços. Na base da VHS, na base do pioneirismo, a gente montou a emissora TV com fitas VHS em 2002. Enfim, sobrevivemos esse período todo e agora, 18 anos depois, já com equipamentos mais modernos, enfim, estúdios, aí já né, com tecnologia, com bem mais tranquilidade, a gente já está bem estabelecido aqui e continua sendo a emissora pioneira aqui da cidade. Que legal, que legal. TV Brusque, que é afiliada da Rede Brasil, que é a emissora dos filmes e seriados antigos, né? Isso. Muito bom, muito bom. A rede realmente... Eu gosto muito dessa abordagem, né, histórica, né? Você me conhece, sabe como é que é, seriados aí que passam aí, madrugada, comecinho da manhã ali, realmente. Eram seriados que a gente assistia quando era criança, né? Os filmes também. Totalmente. Né? Às vezes eu pego e ligo aqui e vejo Super Máquina, Esquadrão Classe A, Isso. Chips. A gente volta no tempo e sabe que é um conteúdo que muita gente gosta porque tem essa demanda. O pessoal tem aquele negócio de saudade. Porque eram séries boas, eram séries que hoje você não vê material moderno sendo feito com aquela qualidade, Magnum, Ilha da Fantasia, e materiais assim que dão muita saudade de materiais bons, assim, séries de qualidade que, enfim, não podem ser desprezadas e serem jogadas no lixo, né? Exatamente, exatamente. Hoje são quantas horas de programação local aí, Rodrigo? Hoje nós temos cerca de 9 horas de programação local. Nós temos o jornalismo, ao meio-dia ao vivo, esse jornal reprisa à noite, e nós temos vários conteúdos produzidos aqui, né? Desde programas de esporte, programas de entrevista, programas de saúde. Nós temos a transmissão da Santa Missa da Igreja Matriz São Luís Gonzaga, aqui no centro da cidade, que é no domingo à noite. Enfim, nós temos já uma programação que, enfim, tem crescido bastante, sobrevivendo, tocando, mas estamos conseguindo tocar em frente. Aos domingos ainda passa aquela missa do padre Reginaldo Manzotti, da TV... Sim, às 10 horas da manhã. Sim, da TV Evangelizar, né? Isso. E às 7 horas da noite a gente transmite ao vivo a missa da nossa Igreja Matriz. Muito bom, muito bom. Ô, Rodrigo, como é que você conheceu a dona Nani Galvão Santos, sua esposa, que, salvo engano da minha parte, é jequiana? Ela é jequiana, ela é natural de Joinville. E, na verdade, a família dela é italiana aqui da querida Nova Trento. Ah, sim. Da Nova Trento, né, terra de Santa Paulina. Mas ela é natural de Joinville. Mas eu já trabalhava em Joinville quando eu... Não trabalhava em Joinville ainda, mas conheci em 2012. Eu comecei a trabalhar em Joinville em 2013. Enfim, nos conhecemos daquele jeito de um esbarrar com o outro, né? Através de se conhecer pela internet, isso aí deu certo. Continuamos namorando. Em 2014 nasceu nossa primeira filha, a Manuela, que hoje tem 6 anos. Nos casamos em 2015 e depois tivemos a nossa segunda filha, que é a Júlia. E estamos aí com uma vida pela frente. Mas ela é torcedora do Jack. E é isso aí, isso é um negócio complicado. Agora, quando joga, eu sempre falo, quando joga Jack Brusque é nosso clássico. Teve um Jack Brusque lá pela última rodada do Catarinense, na Arena, eu estava de folga, não trabalhava, sentamos na arquibancada lá e assistimos o jogo lá como se fosse o nosso clássico. Legal, legal. Rodrigo, eu tenho o costume de dizer o seguinte, né? A gente tem um time do coração e depois a gente é simpatizante de outros, né? Sim. Eu, salvo engano da minha parte, você tem uma simpatia por um time rubro-negro também aqui do Rio de Janeiro, né? Para tristeza do meu pai. Meu pai é vascaíno. Ele diz que tem uma foto minha com 2 anos de idade com a camisa do Vasco. Essa foto eu nunca vi. Né? E pelo jeito, como não apareceu, não tem prova disso. Mas ele tem raiva de um tio meu que me trouxe para o Flamengo, isso eu tinha 4, 5 anos de idade. Né? Então, claro, a gente... Tem uma explicação para isso, eu acho que a gente não tem que deixar de pachequismo nessa época, porque a gente sabe que Santa Catarina, na década de 80, ela tinha um cenário bem diferente, onde o futebol catarinense não tinha, exceto Joinville, não tinha representatividade nacional e a gente tinha que absorver material de Rio, São Paulo, Rio Grande do Sul, vindo pelo rádio, e aí criou-se aqui no litoral Flamengo, Vasco e tudo mais. E aí criou o Flamengo, né, e sempre junto com o time da cidade, primeiro o Paysandu e depois, desde 88, sofrendo com o Brusque. Tá certo. Não, quem sabe esse ano aí, mais uma alegria aí, sem sombra de dúvida. Sim, sabe? O Rodrigo, a primeira vez que você foi no Maracanã foi naquela final da Copa do Brasil de 97? 97. Contra o Nós Grêmio, estávamos sentados numa mesa de bar aqui no Clube Bandeirante,
vamos pro jogo? Um olhou pra cara do outro, tá, vamos. A gente em um dia resolveu o ônibus, no dia seguinte estava embarcando, foi para lá, foi 2-2 o jogo. E aquela história, uma emoção de ter conhecido, mas uma emoção de ter voltado 1.000 quilômetros de estrada depois de perder o título do Grêmio, né? Mas foi uma experiência que eu nunca vou esquecer. Legal, legal. O Rodrigo, você falou das tuas filhas, né, a Manuela e a Júlia. O que representam, né, na tua vida a Manu e a Juju? A Manu e a Juju, quando a Nani estava grávida da primeira filha da Manu, ele falou o seguinte, olha, Rodrigo, te prepara que a tua vida vai mudar. Mas fica tranquilo, vai mudar para melhor. E hoje a gente vive em torno das crianças, assim, né? Então, e assim, ó, uma emoção, porque muita gente me pergunta, mas você gosta tanto de futebol, não tem filho menino. Não tem problema. Eu levei a Manu várias vezes, ela adora ir no estádio comigo. Inclusive, quando eu comecei a levar lá pro estádio, levei ela nos jogos do Carlos Verão na Série C do Catarinense, só que não dava gol, e ela não sabia quando não tinha gol. Então, é tudo 0-0 os jogos que eu levava ela. Mas depois ela começou a gostar e é a minha parceria, claro, agora não porque os estádios estão fechados. Mas mudou muito minha vida, que a vida fica mais cor-de-rosa com as meninas, né? Porque elas são muito carinhosas e são os tesouros da minha vida. Legal. Rodrigo, um dos momentos mais marcantes, a gente pode dizer assim, da tua carreira no jornalismo geral foi na enchente de 2008, né? Se eu não estou enganado, você ancorou aí por mais de 24 horas no estúdio da rádio em que você trabalhava uma transmissão fazendo a cobertura daquelas intempéries, né? A enchente de 2008 foi um drama que eu vivi, mas que começou em Pomerode. Essa história é muito interessante. A enchente de 2008 foi em setembro. Não, perdão, 22 de novembro de 2008. Isso. Eu estava em Timbó, porque tinha jogos abertos. Os jogos abertos estavam acontecendo. A cerimônia de abertura aconteceu num ginásio pequeno em Rio dos Cedros, e quando eu passo lá na frente, porque eu fui recentemente com a família, passei lá e falei, meu Deus, aquele ginásio que existe ainda. Vem na memória a enchente de 2008. Por quê? Essa história é muito interessante, faço questão de te contar. Eu estava em 2008, na sexta-feira, fui comer uma pizza, desabou a chuva, uma chuva enorme, fui pro hotel. E no dia seguinte eu tinha que transmitir um jogo de vôlei. Eu estava com um carro da rádio, um Gol, que tinha aquele sistema de rádio amador, sim. Para fazer a transmissão. Me liga o telefone e falou, me ligam e diz o seguinte, vem correndo para Brusque para trocar de carro, porque choveu demais na madrugada e está descendo um monte de morro aqui. E eu peguei, fui a Pomerode, deixei o pessoal lá e fui para Brusque. No que eu cheguei, já tinha explodido um gasoduto na BR-470 e eu entrei por Blumenau e comecei a ver um monte de caminhonete passando com geladeira, colchão, móveis. Falei, alguma coisa está acontecendo. Porque eu me desliguei, né? E quando eu chego em Brusque, começo a ver morro caindo na minha frente, começo a ver alagamento, começo a ver tudo. Eu não conseguia chegar na rádio. Nossa. Então eu falei o seguinte, olha, já que eu tô com o carro aqui com o rádio amador, eu vou começar a andar pela cidade para fazer boletim do que está acontecendo. Pode ser? Ah, pode ser. E eu comecei a girar a cidade onde eu conseguia chegar. Olha, eu tô aqui no bairro tal, tá assim, tá assim, tá assim, tá assim. Eu falei, olha, não era nem estar aqui, mas já que eu tô aqui, vamos trabalhar, né? Exato. E eu, lá pela 1h, eu botei o carro num alagamento um pouco maior e, enfim, o carro não funcionou mais, voltei para a rádio. E lá pelas 6 horas a minha irmã me buscou, porque meus pais estavam em Florianópolis e eu dormi na casa deles porque eu não conseguia chegar na minha casa. Essa foi a enchente de 2008. Isso. Em 2011, que foi uma enchente diferente, porque foi chuva e o rio encheu, eu saí da TV para almoçar. Comigo no carro estava a Marina Dal Castanhe, que hoje é uma competente repórter na RBS, na MCTV em Florianópolis, e começou com a gente, começou comigo. E eu falei, Marina, ou vai para casa agora ou tu não volta. Ela foi para casa, eu fiquei, o rio encheu, o rio subiu, eu fui para a rádio na hora e eu fiquei 25 horas no ar, porque ninguém conseguia chegar na rádio, porque a TV ficava a 200 metros da rádio. Então eu conseguia chegar a pé ali. Eu tinha a possibilidade de chegar na rádio. Na verdade, eu fiquei no ar até a torre da rádio cair. Aí a gente não tinha mais o que fazer. Nossa, que experiência realmente, hein? Puxa vida. E falando em experiência,
Rodrigo, como é que foi a experiência de assistir Argélia e Rússia em Curitiba e França e Honduras em Porto Alegre pela Copa do Mundo de 2014? E não só a experiência de levar meu pai junto. Ah, é? Isso que é. E levar o pai junto. Peguei e joguei lá o processo para conseguir os ingressos sem meu pai saber. Quando eu consegui, eu cheguei, pai, tu vai comigo a Porto Alegre ver França e Honduras e tu vai comigo para Curitiba, já comprei o avião, tu vai comigo ver Argélia e Rússia. Ele foi comigo e foi uma experiência pai e filho inesquecível, porque uma coisa é quando na final de 92 o teu pai te trouxe pro estádio para tu ver o jogo Brusque e Avaí, a final do Catarinense. Isso. Dessa vez não. Dessa vez é o filho, já com quantos anos eu tinha? 36, que pegou o pai, levou, botou no navio para ir para Porto Alegre, onde a gente pôde ver um jogo, depois tomar um bom vinho. E graças a um grande amigo meu que é de Araranguá, que morava em Porto Alegre, que nos levou, fez tudo no procedimento, o Joaquim, que foi meu repórter aqui, Sim. Família fantástica de Araranguá, e em Curitiba também, que a gente depois vim de carro para lá, mas para mim a experiência foi jogo de Copa, experiência de Copa e uma experiência pai e filho, que eu pude proporcionar isso para meu pai. Poxa, que legal, que memória bacana, sem sombra de dúvida. Experiência que não tem preço. Rodrigo, você é um fã do futebol americano também. Como é que surgiu a paixão aí pelo Buffalo Bills? Eu creio que não foi por causa do O.J. Simpson, não, né? Não foi. Sabia que o Buffalo Bills é um time de futebol americano que, se fosse no Brasil, a gente chamaria... Eu não conheço um time que foi vice 4 anos seguidos. Exatamente. Seria o time mais derrotado do mundo. Existe um documentário que fala sobre isso, que é assim... Então é um time, para quem não conhece, é um time que perdeu a final 4 vezes seguidas. Imagina o que é perder 2 seguidas. Sim. Agora, você classificar para a terceira e perder de novo. Você classificar para a quarta final, esse ano vai. Não vai. Perdeu a quarta de novo. Né? Começou através de quase que todo mundo da minha idade, Luciano do Vale, que introduziu isso na Rede Bandeirantes na década de 80. Foi do esporte, né? Introduziu a NBA no Brasil. Não existia tempo da assinatura. Exatamente. Então a gente tinha esse acesso através do Show do Esporte, Isso. Né, que foi um programa lendário. E aí a gente desenvolveu, criou amizades com grandes pessoas, como por exemplo uma pessoa que mora no meu coração, que é o Ivan Zimmermann, que muita gente não sabe, é de Blumenau, Grande blumenauense. O André Adler, falecido, e grupos de pessoas fantásticos ao redor, que a gente desenvolveu um relacionamento e ajudou a crescer o futebol americano no Brasil como entretenimento. E hoje é isso aí que todo mundo vê, que é uma realidade, todo mundo gosta de ver, e eu fico feliz. Eu acho que eu ajudei um pouquinho a difundir isso. E eu acho que eu tenho minha participaçãozinha, ainda pequenininha, mas acho que aqui em Brusque eu consegui. A gente tem um evento aqui há quase 20 anos em Brusque, que todo domingo de Super Bowl a gente se reúne numa casa em Guabiruba para assistir o jogo. E uma tradição vai continuar por anos. Que legal. Realmente a Band, né, a Rede Bandeirantes ali com o Show do Esporte, né, trouxe, né, os jogos para cá. A ESPN trazia, mas era aquela transmissão americana, né? Depois que surgiu aquele pessoal, né, os brasileiros em Bristol lá, né, o Ivan, como você salientou, né, o Marco Alfaro, Roberto Figueroa, enfim, aquela geração clássica, né, da velha ESPN Internacional, difundiu de uma maneira impressionante, né? E principalmente agora, né, com as operações da ESPN vindo para São Paulo, tinha aí o Everaldo Marques, né, e que agora já foi para o Sport TV, e que ajudou realmente a consolidar o futebol americano e a NFL aí no gosto aí realmente do público brasileiro, né? Rodrigo, então, além da TV Brusque, você é comentarista e repórter do futebolcatarinense.tv, né, que faz as transmissões do Campeonato Catarinense, também narrador da Rádio 89 FM de Joinville, né? Isso. Em Joinville eu tenho uma história muito, muito bonita, porque eu recebi meu primeiro convite em Joinville em 2013, para trabalhar na Rádio Transamérica lá. Então, eu fui tão bem recebido lá que continuei nesses anos todos, troquei de rádio, trabalhei na Rádio Clube, na Rádio Mais FM, e agora estou na Tutelava FM, ao lado de grandes profissionais. Acompanhei, é uma história muito bonita. Hoje o Joinville não vive uma boa fase, é verdade, mas é um Joinville que... O Joinville me permitiu, Colossi, conhecer o Brasil. Ah, é?
Você se lembra daquele final de semana, aquela semana em 2013, que nevou em quase todo o estado? Sim, sim. Que nevou, inclusive, no Morro do Cambirela. Isso. Naquele dia eu estava em Juazeiro do Norte, no Ceará, para fazer Icasa e Joinville. Nossa. Um calor do cão. Então, eu peguei o Joinville na Série B, fiz o Joinville na Série A, hoje está na Série D, enfim. Mas eu conheci, ele me fez, o rádio Joinville me fez conhecer o Brasil. Então, me fez colecionar experiências fantásticas de conhecer o Brasil, enfim, conhecer grandes estádios, grandes pessoas, muitas experiências boas profissionais, pessoais, que o futebol me trouxe depois que eu fui para Joinville. Graças a Deus, é uma cidade também que me recebeu muito bem e graças a Deus é uma cidade que a gente tem muitos amigos lá e que eu digo que é a minha segunda cidade. Muito bem. Olha, nós estamos encerrando essa edição de hoje do Café da Tarde. A gente tinha papo aqui com o Rodrigo para mais algumas horas aí, né? Falando de esporte, falando do futebol especificamente, de jornalismo de uma maneira geral. Quero agradecer a você, Rodrigo Santos, pela gentileza da participação aqui no programa. Muitíssimo obrigado pela entrevista. Eu que agradeço, Colossi. Obrigado por ter dado essa oportunidade de contar um pouco da história que foge daquele negócio do futebol do dia a dia. E dizer também que Criciúma é uma cidade que mora no meu coração, é uma cidade que também gosto muito, é uma cidade que eu tenho tradições. Você, Colossi, se um dia eu for fazer um jogo no Heriberto Rio, você pode me esperar que de manhã eu preciso ir lá no Santuário do Caravaggio. É uma tradição que eu tenho sempre, lá no Santuário do Caravaggio. Então é uma região que sempre me recebeu em Criciúma, também é uma cidade que me recebe muito bem e que eu adoro ir, uma cidade, a região do Sul, moraria em Criciúma com tranquilidade, que é uma cidade também que mora no meu coração. E muito obrigado pela oportunidade da Rádio Eldorado, 570 emoções no ar, lembra dessa, não? Exatamente. Inclusive, quem está conosco aqui na operação é o Rogério Aurélio, que é da fase da RCE, lá em cima no Morro Sequinel. Lá no Morro Sequinel. É 570 emoções no ar. Exatamente. E muito obrigado pela oportunidade de contar um pouco dessa história aí na Rádio Eldorado, que é uma rádio tão importante para a história da comunicação catarinense. Muitíssimo obrigado, Rodrigo. Realmente uma satisfação imensa. Há muito tempo que eu já estava querendo ter essa oportunidade e hoje, felizmente, tivemos essa oportunidade de contar um pouquinho da sua trajetória, da sua história, da sua belíssima trajetória no jornalismo, sua vida pessoal. Realmente foi muito gratificante. E muito obrigado pela sua sintonia e audiência ouvinte da Eldorado. Boa tarde, até a próxima e fique com a gente. Você está ouvindo a Rádio Eldorado de Criciúma, CYJ